Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos hoje a seguinte mensagem: diga ao diabo que eu mudei de ideia. Diga ao diabo que eu mudei de ideia. Lucas 15, começando no versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai, repartiu sua propriedade entre esses 2 filhos. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, com a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, seu pai correu para seu filho, e o abraçou, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompeu o filho, não deixou o filho continuar, e disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as mulheres vagabundas, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Querido Deus e Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Usa, Senhor, esta história tão conhecida para nos aproximar de Ti, para abrir nossos olhos, Pai, para entendermos as realidades espirituais nas quais estamos inseridos. Nesta noite, Senhor, pelo Teu poder, para a Tua glória, salva, Senhor. Traz de volta os que estão afastados de Ti, e converte os que precisam ser convertidos, Senhor, e fortalece ainda mais aqueles que já estão Te seguindo de todo o coração. Em nome de Jesus, assim nós pedimos, amém. A ênfase que eu dou nesta mensagem está
no versículo 17: caindo em si, o filho pródigo disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. E quando ele falou isso, ele estava dizendo: diga ao diabo que eu mudei de ideia. Repita. Nós vamos ver hoje o testemunho do filho pródigo. O testemunho do filho pródigo. Hoje pela manhã nós tivemos tantos testemunhos, como eu falei, foram tão bons. Como pastor, eu achei melhor eu não pregar hoje à noite, mas deixar que o filho pródigo dê o seu testemunho para vocês. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Silas por me dar esta oportunidade de compartilhar com vocês o meu testemunho. De certa forma, vocês já me conhecem muito bem. Vocês me conhecem como o filho pródigo, ou então como o filho do pai bondoso. E é com alegria que eu digo para vocês: eu não sou mais o filho pródigo. Pela graça de Deus, hoje eu sou o ex-filho pródigo. Deixa eu falar um pouquinho sobre minha vida, sobre minha origem. Eu nasci numa família muito privilegiada. Primeiro porque o meu pai era dono de uma grande fazenda, e eu era seu filho. Que privilégio ser o filho de um proprietário de uma fazenda tão rica, tão abençoada como aquela. Quando eu falo da fazenda do meu pai, por favor, não pense num sítio, não pense numa pequena fazenda. A fazenda do meu pai era muito grande e muito produtiva. Para você ter uma ideia, a fazenda do meu pai, ela tinha milhares de funcionários, tinha vários técnicos, uma fazenda bem equipada com muitos implementos agrícolas, e até tínhamos vários engenheiros agrônomos morando na própria fazenda, empregados do meu pai. Dentro da fazenda do meu pai, da grande e rica fazenda do meu pai, nós tínhamos de tudo. Além da grande casa, da hacienda, que era a casa principal onde eu e meu irmão, meu pai, morávamos, havia vilas, havia centenas de outras casas para os agricultores, para os trabalhadores. Havia muitos celeiros, havia até um almoxarifado muito bem grande, muito bem equipado. Havia até mesmo postos de gasolina, havia também lojas e supermercado dentro da fazenda para abastecer, para fornecer alimento para os funcionários. Eu sou uma pessoa que nasceu numa família muito privilegiada, porque meu pai era dono de uma grande fazenda. Em segundo lugar, eu era muito abençoado porque o meu pai, o dono dessa fazenda, era um senhor administrador. Ele era um grande empreendedor e administrador, um homem muito sábio, muito justo, muito amável, um homem muito misericordioso. Por isso, todo mundo na fazenda o amava, o admirava. As pessoas não trabalhavam para o meu pai de qualquer jeito, eles trabalhavam com amor, com alegria, porque meu pai dirigia tudo com muita justiça, com muita sabedoria. Ele era uma pessoa muito misericordiosa. Seus funcionários o amavam trabalhar para ele. Na verdade, os seus funcionários, por causa da direção sábia do meu pai, eles eram como que uma grande família, unidos, viviam em amor. Logo, eu nasci num berço de ouro, eu nasci num berço de amor. Dentro da fazenda eu desfrutava de muitas oportunidades, de muitas bênçãos e proteção. Dentro da fazenda eu era uma pessoa abençoada pelo pai. Meu pai tratava muito bem os funcionários, os empregados. Você imagina eu, seu filho. E quando eu falo que eu era muito abençoado, eu não estou me referindo apenas a conforto e prosperidade material que eu desfrutava, mas eu estou falando aqui daquela paz interior que não depende das circunstâncias. Por ser filho de um homem tão justo, tão misericordioso, tão inteligente, tão sábio, tão rico, eu desfrutava de paz interior. Eu estou falando daquela paz que o cristão, por exemplo, vocês cristãos conhecem, a paz que nos leva a cantar: tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, sendo os meus dias maus, eu estou em paz, porque tu estás comigo. A minha paz não depende das circunstâncias, mas depende do meu Pai, depende do meu Deus e meu relacionamento com Ele, o relacionamento dele comigo. Quando eu falo que eu desfrutava de grande prosperidade, era uma pessoa abençoada, eu não estou falando só de
bens materiais, eu estou falando daquela certeza de que eu era amado por aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Eu era amado por aquele que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Bem, eu era dentro da fazenda muito abençoado, e por ser abençoado, eu era também dentro da fazenda do meu pai muito protegido, porque quem é abençoado pelo pai é protegido pelo pai, não é verdade? E algumas pessoas aqui precisam entender isso que eu estou querendo dizer aqui. Enquanto na fazenda do pai, eu me encontrava debaixo da bênção do pai, e como consequência disso, eu era protegido por seu poder. O texto não fala, o texto não menciona, mas implícito entre linhas desse texto, você sabe que existe uma outra pessoa, um outro ser do mal, que nós chamamos de diabo. Lendo a minha história na sua Bíblia, parece que não aparece o nome do diabo aí, mas ele estava lá. O diabo, ele vive escondido, ele vive entre linhas. O diabo vive nas sombras, ele vive trabalhando, incitando, tentando, procurando a quem possa tragar. E nessa minha história eu quero que você perceba que há o pai, há meu irmão, há outras pessoas, mas há o diabo agindo ali também. Só que enquanto eu estava na fazenda do pai, em comunhão com o pai, o diabo não podia me atacar, porque eu era protegido, eu era amado por pai, abençoado pelo pai, protegido pelo pai. Assim como Balaão, aquele profeta do Antigo Testamento, ele recebeu dinheiro de Balaque, aquele rei dos Amonitas, para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não podia. Ele não podia por quê? Porque o povo de Deus era muito abençoado, amado e protegido pelo pai. E assim, Satanás, enquanto eu estava na fazenda, ele não podia me amaldiçoar, porque eu estava abençoado, protegido na presença do pai. Essa é uma lição para alguns de vocês que vivem atemorizados por causa de macumba, de inveja, de trabalhos que fizeram talvez contra você, você desconfia e você fica todo aí desestruturado. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é abençoado por Deus, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você é abençoado por Deus, você é protegido por Deus, e maldição nenhuma pode lhe tocar. Não tem Balaão que possa proferir uma palavra ou fazer um trabalho contra você. Para de gastar energia com esse tipo de temor. Olha para Jesus Cristo, Ele é muito mais forte do que aquele que está no mundo, e aquele que está no mundo não pode com você. Você não precisa ter medo de macumba, não precisa ter medo de inveja, não precisa ter medo de praga, de maldição que fulano. A Bíblia até fala que maldição sem causa não acontece. E quando você tem Jesus, você anda na casa do Pai com Jesus, maldição nenhuma acontece contra você. Para aqueles que são abençoados pelo Pai, estão na casa do Pai, são abençoados pelo Pai, o próprio Pai diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Amém? Por isso, o servo de Deus não precisa ter medo. Mas, voltando à minha história, para o diabo me roubar, para o diabo me matar, me destruir, ele precisava me afastar da fazenda do pai, da casa do pai. Ele precisava me afastar da presença do pai. Ele precisava me afastar do lugar da bênção do pai. E isso se aplica a você também. Da mesma forma como o diabo fez de tudo para me tirar da casa do pai, para poder me pisar, para poder me destruir, ele faz de tudo para afastar você da presença de Deus e dos lugares abençoados por Deus. Eu queria fazer aqui um parênteses no meu testemunho e falar para você de pelo menos 3 lugares abençoados por Deus, aonde você, enquanto lá você é protegido por Deus. Eu queria falar em primeiro lugar, por exemplo, sobre o lugar do sagrado matrimônio, casamento. É um lugar protegido, abençoado por Deus e protegido por Deus. Você sai fora do casamento, você corre sérios riscos. Ao falar isso, eu tenho que lembrar que tem várias irmãs aqui, vários irmãos, que não estão descasados porque escolheram isso, ou porque queriam isso, mas porque pecaram contra você. Foi a sua parceira, foi o seu parceiro que o traiu, foi o seu parceiro, a sua parceira que o abandonou, que o trocou por outra pessoa. Você é uma vítima. E nesse caso, eu sinto a sua dor, e eu tenho da palavra de Deus uma palavra para você. No Salmo 68, versículo 5, fala que Deus em sua santa habitação,
Ele é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Ele é defensor das mulheres e das crianças que são abandonadas por maridos traidores. Em Êxodo 22, o próprio Deus promete ouvir o clamor do órfão e da viúva e protegê-los de forma especial. O que eu quero dizer, você foi vítima de uma mulher, de um marido que caiu no pecado e se afastou e te abandonou, você e seus filhos. Deus vem de uma forma especial para te fortalecer, para te sustentar. Quando eu falo sobre permanecer no lugar do sagrado matrimônio, eu tenho que falar também, pensar também sobre outros de vocês que receberam um chamado especial de Deus para permanecerem solteiros. São pessoas que até tentaram se casar, mas nunca conseguiram, e não é por acaso, não é porque você é isso, você é aquilo. Deus, Ele te chamou para permanecer solteiro, pelo menos até agora. E o que eu queria dizer para você, uma palavra de conforto da palavra de Deus, é que quando Deus chama a gente para alguma missão, tipo permanecer solteiro, Ele capacita também. Em oração e fé, chega a Ele dia a dia, e Ele vai te dar, Ele é poderoso para te dar uma alegria maior do que os casados têm e possuem. Mas, voltando ao meu ponto, um dos lugares sagrados e abençoados por Deus, onde você tem proteção e bênção do Senhor, é o lugar do sagrado matrimônio, da família. E a maioria de nós foi chamado para compor uma família, foi chamado para casar-se. Alguns ainda vão se casar, outros, a maioria de nós, já estamos casados. Você que é chamado por Deus para o casamento, eu digo para você, prepare-se para essa bênção. Não leve a sua vida de solteiro de qualquer jeito. Prepare-se para ser uma mãe, para ser um pai, para ser líder de um lar, o sacerdote de um lar. Algumas pessoas vivem como playboys, como playgirls, a vida toda, e daqui a pouco assume uma coisa séria e santa como casamento, e não tem moral nenhuma, não tem estrutura nenhuma, e o casamento fica difícil. Então eu digo para você que tem o dom do casamento, mas ainda não chegou no dia do seu casamento, ainda talvez não encontrou o seu parceiro, a sua parceira, prepare-se, prepare-se. Eu disse para um dos nossos jovens aqui, esteja orando, a sua parceira pode estar mais perto do que você imagina, ou pode estar bem longe, mas vai orando já por ela, sem mesmo não conhecê-la ainda. E se você é casado, eu diria para você o seguinte: valorize essa bênção, invista no seu casamento, preserve essa bênção. Através do casamento, Deus te protege do poder destrutivo da solidão. Através do casamento, Deus te protege do contra o poder destrutivo da imoralidade sexual. Através do casamento, Deus te protege contra o poder destrutivo de uma vida egocêntrica, fútil, desprovida de propósito e de valores mais nobres. A experiência tem comprovado que homens que abandonam suas esposas e vão para a vida de solteiro outra vez sem Deus, eles acabam dissipando todas as suas energias, tempo e dinheiro, e terminam no fundo do poço. Casamento é um presente de Deus. Casamento é um presente de Deus. Se o seu casamento não está funcionando, eu recomendo para você o seguinte: pegue o manual, volte a lê-lo e praticá-lo, e ore, clame ao Senhor para te dar esclarecimento, ajuda. Se for necessário, fale com as irmãs da igreja que têm mais experiência e que temem ao Senhor. Fale com os irmãos da igreja que têm mais experiência e temem ao Senhor, e procure ajuda, e faça o seu casamento funcionar. Em primeiro lugar, então, abençoado e protegido por Deus, é o lugar do sagrado matrimônio. Quando a pessoa sai fora da família, ele está saindo fora da proteção e da bênção de Deus. O segundo lugar é o lugar da sua missão. O lugar da sua missão. Quero dizer com isso o seguinte: antes de nós conhecermos a Cristo, nós não tínhamos missão na vida. Ou melhor, nós tínhamos uma missão errada. A pessoa sem Deus, o que faz? Ele acorda todo dia de manhã pensando em si mesmo, como agradar a si mesmo, como buscar seus próprios interesses. A pessoa que não tem a Cristo, ele vive correndo atrás de uma missão errada. É o tal do egocêntrico. Mas quando Jesus vem ao mundo e morre por nós, Ele morre não só para nos livrar do inferno e nos levar para o céu, mas Ele morre para nos dar uma missão. E essa missão é nada mais, nada menos do que você viver não do seu jeito, mas viver do jeito de Deus aqui na terra, e para a glória de Deus, não para a sua glória. E quando você faz isso, você descobre a bênção de Deus na sua vida, e você é protegido. Não deixe o lugar da sua missão. Se você, por acaso, nesta noite está aqui, está vivendo do seu jeito para a sua glória, você está no caminho da destruição, você está no caminho da frustração.
Para de viver desse jeito. Para de brincar com a sua própria vida. A igreja de Cristo vai continuar marchando firme e forte em direção ao reino de Deus. Você vai continuar tendo, mesmo que salvo, você vai continuar caindo e desperdiçando a sua energia, seu tempo, as suas bênçãos. E o terceiro lugar abençoado e protegido por Deus é o lugar do seu ministério. O lugar do seu ministério. Quero dizer o seguinte: quando você conhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe essa missão: vou viver agora não mais do meu jeito para a minha glória, mas vou viver do jeito de Deus para a glória dele. E quando você passa a entender isso, no mesmo tempo o Espírito Santo vem habitar em você na sua conversão, e ele dá para cada cristão um dom, um talento, um chamado. Cristo não salva a gente só para a gente ficar aí esperando a volta de Cristo, ou o chamado dele para irmos para a glória, mas ele nos dá dons, ele nos dá talentos, para nós servirmos a Deus, servindo os irmãos, servindo a igreja. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer se misturar com os irmãos da igreja. Não tem como você servir a Deus sem se unir com os irmãos da igreja. Não tem como você ser um cristão autônomo, isolado, você e sua família e a igreja lá, eu vou quando eu quero, não contribuo, não me envolvo. Não tem isso, não existe isso. Você não tem condições nem mesmo de orar a oração do Pai Nosso, quando você está nessa situação. Porque Jesus, quando ensinou a sua igreja, aos seus discípulos a orar o Pai Nosso, ele não falou meu Pai que está nos céus, ele falou Pai Nosso. Você tem que ter uma identidade com a comunidade para poder orar uma oração simples, uma oração exemplo que Cristo nos deu. Lugar do seu ministério. Ministério é bênção. Ministério produz crescimento. O ministério faz a gente amadurecer. Mas o ministério envolve também críticas, envolve obstáculos, envolve problemas. O ministério envolve oposição, desafios, e por isso muitos são tentados a desanimar-se e desistir, e entregar o cargo, e falar, não vou mais fazer isso, arranjem outra pessoa, eu tenho esse motivo, eu tenho aquele motivo, eu preciso descansar, estou muito cansado. E tem gente saindo do seu lugar de ministério, e eu tenho visto que os que fazem isto, os que têm feito isto, entregado o seu ministério, aberto mão do seu ministério, por uma questão de proteção, de conforto, por uma questão de desânimo, essas pessoas não têm se dado muito bem. Essas pessoas normalmente acabam se esfriando na fé. Portanto, mantenha-se nos lugares abençoados por Deus. Casamento, família, sua missão, viver para a glória de Deus, não para você mesmo. E no lugar do seu ministério. Lugar do seu ministério. Hoje mesmo, Deus falou poderosamente conosco através da escola bíblica dominical, através do culto pela manhã. Agora mesmo Deus está falando coisas sérias aqui, através desse culto, através desse pregador. Mas aquela pessoa que desistiu, que não veio, que deixou de vir nesse culto, está perdendo ouvir a voz do Senhor. Vai passar uma semana sem uma palavra profética no seu coração, sem uma palavra de instrução, sem uma promessa de Deus, sem um encorajamento na fé. A sua semana obviamente vai ser muito mais difícil. Enfraquecido, Satanás terá muito mais condições de prevalecer e levá-lo a cair nas suas roubadas. Volta à teologia de Balaão. Em Apocalipse 2,14 fala da teologia de Balaão. Muitos, seguindo o ensino de Balaão, vieram a se dar muito mal na vida cristã, diz Apocalipse 2,14. Qual é o ensino de Balaão? Balaão, esse profeta, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Ele tenta amaldiçoar, mas ele não pode, ele não consegue, porque o povo é abençoado por Deus. Mas daí, Balaque oferece para ele dinheiro, e ele, por interesse no dinheiro que o rei estava oferecendo para ele, esse profeta, ele fala, eu não posso amaldiçoar, mas eu posso ensinar você como levar o povo de Deus a se afastar do lugar da bênção de Deus. E quando se vocês conseguirem fazer o povo de Deus se afastar do lugar da bênção de Deus, então eles mesmos vão se amaldiçoar. Veja que o ensino de Balaque diz o seguinte, que o diabo não pode te amaldiçoar, mas o crente pode amaldiçoar a si mesmo, saindo
do lugar abençoado por Deus, saindo do seu casamento, saindo da sua missão de vida, saindo do seu ministério, se meio que levando a igreja de Cristo meio que de largo, você está amaldiçoando a si mesmo. Olha para a pessoa do seu lado e fala: não amaldiçoe a si mesmo. Fala com mais força. Eu vi que vocês, não. Ok, vamos voltar para a minha história agora. Vamos voltar para o meu testemunho. O único jeito do diabo me roubar, me matar, me destruir seria afastando-me da casa do Pai. Por isso, do lado de fora ele me chamava: filho, vem. Fora da fazenda, dizia o diabo, do lado de fora. Quando eu saía para fazer compras, ele vinha no meu ouvido me sussurrando: filho, fora da fazenda você vai experimentar os prazeres do pecado, coisa que os rapazes e moças dentro da fazenda não conhecem, mas é uma delícia. Vem para fora, filho. Fora da fazenda você experimentará a emoção das baladas, a emoção dos relacionamentos descartáveis e fáceis, a emoção e a companhia de amigos irreverentes que contam piadas sujas que o pessoal da fazenda não tem coragem de contar. Fora da fazenda você vai experimentar a emoção da música erotizante, a emoção e o alívio e a alegria que vem das bebidas misturadas. Vem para fora, vem, meu filho. Fora da fazenda, filho, você vai encontrar diversão, prazer, emoção, alegria, adrenalina. Vem, meu filho, vem. Eu quero destruir a sua alma, mas eu não posso tocá-lo dentro da fazenda. Vem para fora. Dentro da fazenda eu não posso enredá-lo. Dentro da fazenda fica difícil enfraquecer a sua fé. Você pertinho do seu pai, fica difícil enfraquecer sua fé. Fica difícil esfriar o seu amor. Fica difícil bagunçar os seus valores. Fica difícil enfraquecer o seu caráter e fazer você tropeçar. Vem para fora, meu filho. E no princípio, irmãos, eu resisti com firmeza, mas Satanás foi persistente, ele falava dia e noite, e devagar, infelizmente, eu fui dando espaço para a sua conversa, eu fui querer discutir com ele, eu fui querer contra-argumentar com ele. Eu deveria ter fechado os meus ouvidos, eu deveria ter ordenado que ele se afastasse de mim, mas eu fiquei querendo conversar com ele, e eu fui dando espaço para os seus apelos, para as suas propostas, suas propagandas, e devagar, eu não aceitei de imediato, mas devagar foi nascendo em mim um descontentamento misturado com uma inquietação, e aquilo começou a ferver dentro de mim. Eu me sentia assim: tudo está muito bem e tudo parece muito ruim, uma mistura diabólica de descontentamento com inquietação, uma coisa provoca a outra. E eu sei que eu estou falando aqui com algumas pessoas que estão experimentando desse cálice amargo do diabo, mistura de descontentamento com inquietação. Isso é comum nas igrejas. O diabo, ele manda esse espírito de descontentamento e inquietação para levar as pessoas a querer se afastar de Deus e cair nas suas garras. Eu vejo dentro das igrejas adolescentes que estão tão bem, mas de repente vem um descontentamento com a sua situação de adolescente, e eles começam a querer de repente serem adultos do dia para a noite. Por outro lado, eu vejo adultos que estão tão bem, mas de repente, por causa desse espírito de descontentamento e inquietação, de adultos eles querem voltar a ser adolescentes outra vez. Eu vejo gente na igreja que é baixinho e está querendo agora ser alto, e tem gente que é alto e está querendo ser baixinho, um espírito de descontentamento misturado com inquietação. Eu vejo gente que estava tão bem, mas agora descobriu que é magro e quer engordar, quer ficar fortão, e tem gente que é fortão e gordo e quer emagrecer, e vai gastando dinheiro e energia e fica só se preocupado com isso. Tem gente que é branco e quer se bronzear, e tem os bronzeados que querem embranquecer. Tem gente de cabelo crespo querendo cabelo liso, gente de cabelo liso querendo cabelo crespo.
e luta com o espelho, e luta com o cabelo por causa disso. Tem gente solteira querendo casar muito rápido e com impetuosidade. Tem gente casado querendo viver que nem solteiro. Tem gente que é patrão e quer voltar a ser empregado. E gente que é empregado é louco e obcecado por ser patrão. E o pior de tudo, dentro da igreja de Cristo, tem gente que está na igreja, debaixo da bênção e da proteção do Pai, querendo ir para o mundo, experimentar os prazeres do pecado. Diga para a pessoa do seu lado: cuidado com esse espírito de descontentamento e inquietação. E foi a ebulição dessas duas misturas diabólicas, descontentamento e inquietação, que me levou, meus irmãos, a planejar a minha fuga da casa do Pai, que me levou a desejar minha nova vida no mundão. Foi essa mistura efervescente dentro do meu coração que me levou a deixar o lugar da minha missão e do meu ministério. Ilusão das ilusões, acreditei na conversa do diabo. Ilusão das ilusões, eu troquei as promessas do Pai pelas pataquadas de Satanás, pelas propostas ilusórias do inimigo. Troquei as bênçãos da casa do Pai pelos prazeres do pecado. Eu criei coragem, você viu minha história. O que eu fiz? Eu pedi a parte da minha herança. Falei: Pai, você não morreu ainda, mas eu desejaria você morto, porque eu não te amo mais. O que eu quero é a minha herança, eu quero o seu dinheiro. Eu pedi para o meu pai a parte da minha herança, meu pai repartiu, e eu peguei a minha parte, e eu parti para uma terra distante, num lugar onde eu não ouviria mais do meu pai, da minha casa, da fazenda, dos meus amigos, que viviam submissos ao amor do meu pai, porque eu queria curtir o mundo, eu queria ser feliz, eu queria independência. Parti para uma terra distante. E ao fazer isso, eu estava dizendo para o diabo: diabo, você me convenceu. Diabo, você fez a minha cabeça. Diabo, eu quero a sua orientação na minha vida. Eu quero a sua alegria. Eu quero a diversão que você proporciona para os outros jovens. E aí eu fui, longe e fundo, no pecado. E sabe que por um tempo, eu nunca fui tão feliz, porque por um tempo, eu tive as duas coisas. Eu tive o dinheiro do Pai, e os prazeres do mundo e do pecado. Por um tempo, eu era a pessoa mais feliz da minha região, da cidade aonde eu me instalei. Eu estava em todas, eu bebia todas, eu saía com todas, eu era o camarada mais popular, porque tinha dinheiro. Se tinha um amigo que não tinha, eu pagava, eu financiava. A festa estava terminando porque faltou isso, eu cobria, e eu fiquei muito querido, muito popular. E por um tempo, eu diria para você, por um tempo o pecado parece que dá certo, mas com o tempo, você perde tudo. Eu não perdi só dinheiro. Você percebeu na história? Eu não percebi só dinheiro. Não perdi só dinheiro. Eu perdi os amigos da fazenda, o amor do Pai. Eu perdi minha integridade. Eu perdi meu bom nome. Eu perdi minha alegria, minha paz. Eu perdi minha autoestima. Eu perdi minha dignidade. Eu não perdi só dinheiro. Esse negócio de você ir para o mundo, acha que vai perder só dinheiro. Não, você perde tudo. Tudo. E para piorar as coisas, o que aconteceu foi que houve uma grande crise financeira naquela região do mundo aonde eu fui. Muita inflação, desemprego, insegurança. E eu comecei a passar necessidade. Eu tentei de tudo e não conseguia nada. Eu saí da fazenda do pai, formado em engenharia. Procurei empregos como engenheiro, não consegui. Me sujeitei a trabalhar como mestre de obra. Eu sou um engenheiro que trabalha como mestre de obra. Nada. Me sujeitei, desci um nível a mais. Eu trabalho como pedreiro. Eu sou engenheiro, me sujeito a trabalhar como pedreiro. Nada.
Me sujeitei a trabalhar como servente de pedreiro. Nada. Finalmente, um estranho daquela terra ofereceu para mim um empreguinho lá. Sitiante. Ofereceu um empreguinho para mim de serviços gerais. Aquele tipo de emprego, você faz o que eu mandar. E esse homem me mandou para o seu campo, num lugar longe da sua casinha, longe de vizinhos. Eu fiquei lá isoladão, fazendo o quê? Cuidando da sua manada de porcos. Que tristeza, meus irmãos. Da fazenda do pai para um chiqueiro fedorento do estranho. Foi isso que o diabo me deu. Da fazenda do pai, rodeado por amigos verdadeiros, para um chiqueiro rodeado por porcos. É isso que o pecado faz com o coitado do pecador. E o desespero faz coisas horríveis e incríveis. Por causa do desespero, da minha situação, eu comecei a pensar em fazer coisas que eu jamais pensaria em fazer há 6 meses antes, na minha vida. 6 meses antes eu jamais imaginaria fazer o que eu pensei, mas a fome foi aumentando e o desespero foi batendo. Irmãos, eu cheguei ao ponto de pensar, de levar minha vida de agora em diante comendo lavagem com aqueles porcos e aceitando aquela situação. Esse é meu destino, esse é o meu fim, isso aqui é a minha sina, isso aqui eu tenho que encarar e aceitar. Minha nova moradia aqui, minha cozinha, minha comida, meu sustento é isso aqui. Cheguei a pensar isso. E no momento, quando o desespero bateu forte, a fome apertou demais, eu cheguei a esticar minha mão em direção daquele coxo, para pegar minha primeira porção de lavagem e trazer à boca. E parece que eu podia ver o diabo todo satisfeito, com uma câmera digital nas mãos. Vai filho, vai, eu quero mostrar isso para o seu pai, porque o meu inimigo não é você, meu inimigo é o seu pai. Eu quero machucar o coração dele, eu te destruindo, eu machuco a ele. Vai filho, põe a lavagem na boca. Parece que eu via os anjos do céu chorando, os demônios vibrando de alegria no inferno. E o diabo me dizendo: vai filho, me dá essa alegria, me dá essa vitória, come a lavagem, meu filho. Mas na sua graça, o Espírito Santo, que nunca tinha me abandonado, Ele interferiu, Ele rompeu com poder, e como que num milagre, Ele tocou meu coração, Ele abriu os meus olhos e me trouxe de volta aos bons sensos. Ele me despertou da ilusão e do engano do pecado. Ele abriu os meus olhos ali naquele chiqueiro, eu com a mão já cheia de lavagem, mas o Espírito Santo abriu minha alma, abriu meus olhos, e Ele me lembrou da minha identidade, da minha origem, dos meus valores, dos meus privilégios, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Por outro lado, Ele também me mostrou de uma forma grandiosa o meu Pai, seu amor, sua graça, sua misericórdia. E o Espírito Santo falou com poder ao meu coração: filho, se você apenas se arrepender e se humilhar, o seu Pai está pronto para te abraçar e te receber e te abençoar vez após vez após vez. Aproveita essa chance, não aceita essa vida amaldiçoada pelo diabo. E foi fortalecido no Espírito Santo que naquele chiqueiro eu me levantei e resolutamente eu disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ao falar assim, eu não sabia, mas eu estava mandando um recado para o inferno. Ao falar assim, eu estava mandando um recado para o inferno, dizendo: diabo, eu mudei de ideia. Diabo, eu renuncio às suas ofertas. Diabo, eu não quero mais nada com os prazeres do pecado. Diabo, você já dançou muito na minha vida, você já me pisoteou. Chega, diabo. Com os amigos do mundo, eu não quero mais nada com as piadas. Eu mandei um recado para o inferno: diga para o diabo que eu mudei de ideia. Eu estou voltando para a casa do Pai. Eu estou voltando para a casa do meu Pai.
Como é que foi meu retorno? Que bom que você perguntou. Meu retorno não poderia ser melhor. Com humildade e arrependimento eu recebi do Espírito Santo. Com humildade e arrependimento que eu recebi do Espírito Santo. Porque humildade e arrependimento não é uma coisa que nós temos em nós mesmos. É um dom de Deus. É o maior presente, o melhor presente que o ser humano pode receber do Senhor. E eu recebi do Espírito Santo humildade e arrependimento. Voltei para a casa do meu pai. E o que eu recebi? Eu recebi a compaixão, o amor, o carinho, o perdão do pai. Eu estava ainda chegando, me aproximando da fazenda. Meu pai me viu. E cheio de compaixão, ele correu ao meu encontro e me abraçou, e me beijou, e beijou, e beijou. Eu lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele interrompeu a minha conversa, e ele revelou bastante da sua graça, do seu amor, e me restaurou, me perdoou, e me cercou de provisões. Antes que eu continuasse o meu discurso de confissão, ele me interrompeu e falou para os seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa, uma grande festa, vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o meu regresso. E a partir dessa experiência eu nunca mais fui o mesmo. Minha cosmovisão mudou. Meu jeito de ver o pai mudou, meu jeito de ver a mim mesmo mudou, meu jeito de ver os meus amigos, a fazenda, tudo mudou. Meu jeito de ver o diabo mudou, meu jeito de ver o pecado mudou. Eu sou uma nova criatura, tudo por causa da graça maravilhosa do Pai. Essa graça não custou nada para mim, eu só dei prejuízo. Eu desperdicei metade da herança, eu desperdicei tudo. E agora fui restituído, tudo de novo, não custou nada, eu só desperdicei e recebi, apesar de ter desperdiçado. Essa graça não custou nada para mim, mas custou caro para o meu irmão mais velho. Por isso que ele não quis entrar na festa, por isso que ele ficou com raiva, por causa desse amor do meu pai, e perdão e graça do meu pai. Porque veja bem, no passado meu pai já tinha dividido a propriedade em duas partes, e eu gasto tudo, gasto a minha parte, a fazenda agora, com muita luta, eles vão recuperando e tentando progredir, prosperar outra vez. Daqui a pouco eu volto. Esse meu irmão, vendo que meu pai está me recebendo, ele fala: puxa vida, eu vou ter que repartir de novo com esse perdulário. Por isso que meu irmão não gostou da minha volta. Mas sabe o que a tradição dos meus dias dizia? Você não sabe disso. A tradição dos meus dias rezava que era dever do meu irmão, quando eu me tornei um revoltado, um rebelde, era dever do meu irmão ir atrás de mim e me convencer de me arrepender e voltar para casa antes que fosse tarde demais. Meu irmão nunca fez isso, ele nunca foi atrás de mim. Na verdade, meu irmão, ele deixou eu seguir meu caminho, e ele nunca me amou. Por isso que você deveria dar graças a Deus pelo seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Você abandonou a casa do Pai através de Adão e Eva, você tomou o seu caminho, você abandonou a presença do Pai, seguiu os seus próprios caminhos, mas Jesus Cristo, seu irmão mais velho, ele não agiu com egoísmo, ele deixou a sua glória, ele deixou a fazenda do Pai, ele desceu a esse mundo e se humilhou e veio atrás de você, para te salvar, para te resgatar, para te chamar ao arrependimento. Por isso que Paulo fala: pois vocês conhecem a graça do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ouvinte, entenda o seguinte: para que você fosse abraçado por Deus, pelo Pai, um dia Jesus Cristo foi traído e foi rejeitado. Para que você fosse perdoado por Deus, um dia Jesus Cristo foi condenado por Deus. Para que um dia você fosse liberto do seu pecado, Jesus Cristo um dia foi preso e crucificado. Para que um dia você fosse abençoado, um dia Jesus Cristo foi amaldiçoado no seu lugar. Para que você fosse curado e restaurado na alma, Jesus Cristo foi ferido e torturado no corpo e na alma também.
Para que você fosse restituído, um dia Jesus Cristo foi destituído e desonrado. Para que você fosse adotado, Jesus Cristo foi ignorado pelo Pai, desprezado pelo Pai lá na cruz. Para que você fosse para o céu, um dia Jesus Cristo foi para o inferno. A sua salvação é pela graça, não custou nada para você, mas custou muito para Cristo, custou a sua vida. Eu tenho que encerrar meu testemunho, mas eu olho para vocês com amor agora. Eu vejo tantos de vocês que já voltaram para a casa do Pai, louvado seja Deus por isso. Tantos de vocês que já deixaram a revolta, deixaram suas mágoas, suas revoltas aos pés da cruz de Cristo, estão trilhando humildemente o caminho do Evangelho com Deus. Mas, assim como eu caí nas propostas furadas do diabo, e me afastei da casa do Pai, da sua bênção, da sua proteção, há muitas pessoas aqui hoje à noite na mesma situação, distantes da casa do Pai, distantes da presença do Pai, distantes do lugar da sua missão. Tem gente aqui hoje à noite vivendo para a sua própria glória, trabalhando, estudando, pensando só em si, não vivendo para a glória de Deus. Tem gente aqui distante do lugar do seu ministério. Você sabe o teu chamado, você sabe o que Deus quer da sua vida, mas você está fugindo, você está distante do seu lugar de ministério, você está desprotegido. E nesta noite, é óbvio, até você percebe, você está precisando mandar um recado para o diabo, um recado para o inferno, dizendo: diabo, eu mudei de ideia, diabo, eu renuncio sua conversa, seu conselho, seu direcionamento para a minha vida, diabo, eu renuncio os prazeres do pecado, diabo, eu renuncio viver formatado por essa cultura que exalta o egocentrismo, a imoralidade sexual, o materialismo selvagem, o endeusamento dos prazeres da carne. Diabo, eu estou voltando para a casa do Pai. E se esse é o seu desejo, eu quero te incentivar, dizendo, com fé na graça do Senhor Deus, com fé na graça perdoadora do Pai, volte confiadamente, humildemente, e Deus vai te abraçar, e vai te beijar, e vai te receber, e vai te proteger outra vez, e vai te introduzir de volta na família dele. Hoje pela manhã na nossa igreja, nós tivemos a alegria de ver 10 pessoas dando esse testemunho. Na verdade, todo cristão é um filho pródigo. E quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo: diabo, eu não quero mais nada com você. Mundo, cultura hedonista, materialista, vocês não vão mais me formatar. Eu agora vou voltar para a casa do Pai, vou voltar para Jesus Cristo, o irmão mais velho, e eu vou andar nos seus caminhos, eu vou ser um discípulo de Cristo. Eu me arrependo do jeito egocêntrico, egoísta de vida que eu levei. Eu quero viver para a glória de Deus. E hoje pela manhã nós vimos 10 pessoas dando esse testemunho. Na quinta-feira nós vamos ouvir mais 10 pessoas dando seu testemunho de conversão também. Pessoas estão vindo de outras igrejas, vão contar como é que eles conheceram a Cristo. Na nossa quinta-feira você não pode faltar. Eu quero ver a igreja da Cangantes lotadinha. E depois na sexta-feira, no sábado, no domingo, nós vamos ter mais 10 batismos. Mais 10 batismos. Mais 10 pessoas dizendo: eu fui o pródigo, eu estive longe de Deus, mas eu quero me voltar para Deus, estou voltando-me para Deus. Eu quero pedir que esses que vão se batizaram hoje, os que vão se batizar, pedir que você venha à frente agora comigo. É bom que a igreja te conheça, é bom que a igreja saiba a obra de Deus na sua vida. Nós somos abençoados por ter você voltando para a casa do Pai. Aqueles que passaram já por entrevista, se batizaram, não se batizaram, vem aqui ao meu lado, por favor. O que aconteceu com eles aconteceu com cada membro dessa igreja. Um dia nós entendemos que nós não éramos tão importantes como nós pensávamos, nós não éramos tão santos como nós achávamos. Eu me lembro que eu era um adolescente, filho de pastor, nunca tinha feito pecados piores,
a minha total depravação. O Espírito Santo mostrou para mim: você é filho de pastor, mas você é depravado para o inferno. Você nunca adulterou, mas você tem um coração propenso ao adultério. Você nunca mexeu com drogas, mas você tem um coração propenso. Se a graça de Deus for tirada da sua vida, você cai nas drogas também. Você é um filho de pastor, nunca aprontou muita coisa, mas é uma questão de idade. Dá mais 10 anos, mais 20 anos, você é capaz de todo tipo de pecado. Você é depravado, você precisa de Cristo Jesus morrendo na cruz em seu lugar. Você precisa de livramento do seu egocentrismo, da sua ingratidão, da sua vaidade, do seu helenismo. Eu digo isso porque talvez tem pessoas que não são membros da igreja, não se batizaram, não pensam nisso porque se acham santos. Você não é santo. Se você fosse, Jesus Cristo não viria. Aí se veio morrer pelos seus pecados. Você precisa baixar a bola. Pedir que o Espírito Santo mostre que você está indo no inferno. Você não merece a presença de Deus. Você precisa se agarrar na graça de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem misericórdia de mim, pobre, miserável pecador. E foi o que aconteceu com esse grupo. Está se aproximando da nossa igreja. Essa nossa igreja está crescendo, graças a Deus. Se Deus permitir, em breve nós vamos ter que fazer uma grande galeria aqui, para podermos ter nosso culto todos juntos. Vamos fazer 2 cultos, não é? Deus sabe. Mas essas pessoas ouviram a voz de Cristo. Um dia o Espírito Santo tocou seus corações e eles caíram em si e falaram: o que eu estou fazendo nesse chiqueiro do egocentrismo, chiqueiro do viver para a minha glória, viver para mim mesmo, promovendo, procurando só os meus interesses. Eu fui criado por Deus Pai, eu fui criado para viver para a glória dele, eu fui criado para servi-lo, para amá-lo com todo o meu coração. E eles correram para Jesus Cristo. Na providência de Deus eles encontraram essa da igreja. Há muitas outras igrejas boas que pregam o evangelho também, mas eles encontraram essa, estão se achegando a essa. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelos irmãos que se batizaram nesta manhã, deram o seu testemunho de fé. Obrigado por aqueles que vão dar o seu testemunho na quinta-feira, Senhor. E obrigado por aqueles que irão se batizar, Senhor, domingo que vem. Querido Deus, te louvamos por essa colheita espiritual. Te louvamos por esse acréscimo que o Senhor nos concede. Meu Deus, obrigado por esses que estão já se dispondo para começar a próxima classe. Obrigado, Senhor, por todos aqui neste salão que um dia já disseram: diabo, eu mudei de ideia, você não faz mais a minha cabeça, eu estou voltando para a casa do Pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu sou um pobre e miserável pecador, mas por favor, tenha misericórdia de mim, e através do sangue do teu filho, me recebe, me perdoa, me lava, me purifica, me transforma, para que eu seja um vaso nas tuas mãos, usado para a tua glória. Obrigado, Deus, por todos que já tiveram esse encontro contigo e que por ti estão sendo mudados, transformados. Pela tua graça, Senhor, estão sendo mais e mais reconhecidos como luz, Pai, no mundo de trevas, como sal pervertido. Nos usa, Senhor, conforme daqui a pouco nos espalhamos por essa cidade. Cada um de nós, Pai, possa levar a tua luz, o teu evangelho, Senhor, a nossa forma de falar, de viver, de agir, de escolher, de comprar, de vender. Nós possamos, Pai, te representar, viver para a tua glória e não para a nossa própria glória. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo teu evangelho, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, encerrando o nosso culto. Se você foi abençoado nessa noite, eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor. Convido você a dar a mão para a pessoa que está ao seu lado, aqueles que podem, você atravessar aí o corredor. Nós vamos orar, clamando pela nossa semana. Nosso querido Deus, Pai de amor bondoso, que dá a vida ao pecador, que um dia nos deu a vida e nessa noite tanto nos edificou. Nesse momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa semana.
Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos leve no teu amor. Nos conduz, ó Deus, na graça de Jesus Cristo. Nos envolva, ó Deus, na comunhão do teu Santo Espírito. Dê a nós, Senhor, uma semana na tua presença. Uma semana, ó Deus, que seja vivida para a glória do teu nome. Essa é a oração da tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. A todos vocês, uma boa semana. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.